Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas. E é óbvio que vamos falar aí sobre Corinthians e Palmeiras, a necessidade de contratação do Corinthians, Ramon Dias pode cair ou não, tudo nesse vídeo para você. Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever aí no nosso canal e bora falar de Corinthians, tá, fiel? Porque hoje eu nem vou trazer a vinheta do canal porque eu tô putaço com esse Corinthians, tô com bastante raiva por uma partida totalmente apática, uma partida totalmente horrível do Corinthians, tá? Primeiramente, o Corinthians leva a gente do céu ao inferno muito rápido, cara, porque o Corinthians faz um jogo fora de casa contra o Bahia bom, estando fora de casa. O Corinthians depois pega o Vasco da Gama dentro de casa e atropela. E agora joga com o Palmeiras fazendo uma partida totalmente horrível, uma partida totalmente apática, onde a gente tem que pontuar vários aqui pontos importantes referentes a esta partida entre Corinthians e Palmeiras. Tá? Primeiro, vamos ser sinceros, esquece esse negócio de gramado, era para ser uns 5 ou 6 pro Palmeiras. A gente tem que ser sincero, era para ser uns 5 ou 6 gols para o time do Palmeiras, não tem conversa, tá, fiel? Segundo, o Ramon Dias não cai, tá, fiel? Já quero trazer essa informação para vocês de início. Ramon Dias não cai porque perdeu pro Palmeiras. Ramon Dias ainda iniciou um brasileiro mais ou menos, ainda tá na Sul-Americana, mesmo se sair, o Corinthians só demite o Ramon Dias. Se ele começa a empatar aqui, perde ali, empata ali de novo, perde, aí sim ele pode cair, porque a tolerância do Corinthians hoje com o senhor Ramon Dias é tolerância zero, mas ainda tá muito início pro Corinthians dispensar o Ramon Dias, tá? Até porque os pontos principais, vou até falar a verdade para vocês, eu nem sei se foi culpa do Ramon Dias, porque primeiramente o Corinthians não tem peças humanas também para o treinador trabalhar, porque o time está lesionado, principalmente os nossos melhores jogadores, Hugo Souza, Rodrigo Carro, Fabrício Angileri. Então, tendo jogador lesionado, você não tem peça de reposição à altura para você chegar lá e substituir na mesma altura dos jogadores que estão contundidos. Vocês concordam comigo? Então nem tudo é culpa do treinador, porque, fiel, vamos ser bastante sinceros aqui, não tem condição nenhuma, hipótese nenhuma do André Ramalho jogar mais bola no Corinthians. Esse cara é horrível, esse cara não tem explosão, esse cara não tem posicionamento, ele não consegue correr mais. Eu já cansei de falar aqui que o André Ramalho só consegue jogar com o Corinthians com 3 zagueiros e nem tá conseguindo mais jogar com o Corinthians com 3 zagueiros mais. É zagueiro para na hora que terminar o contrato você já chama, ó, André Ramalho, obrigado, tchau, não volta aqui nunca mais, porque o Corinthians tem mania de renovar com um jogador que não ajuda a gente, né? Principalmente com o Léo Maná, que o Corinthians renovou com aquele cara horrível até 2029. Se o Mateuzinho machucar, o Léo Maná é o substituto ideal para o Corinthians? Obviamente que não. O mesmo vale para o Matheus Bidu, porque esse cara, ele é horrível. Matheus Bidu é horrível. O Hugo é horrível. Então a gente só tem o Fabrício Angileri e isso é culpa da diretoria por falta de planejamento. O Corinthians não ter peças importantes para substituir. Estou falando isso aqui não é agora, porque eu não sou engenheiro de obra pronta. Estou falando isso já faz muito tempo que o Corinthians não tem um banco qualificado, que o Corinthians não tem um time reserva qualificado e por ser vários campeonatos a gente precisa aí de jogadores tanto titulares quanto reservas e o Corinthians não tem, tá? E não é só o André Ramalho, como eu citei o André Ramalho, como eu citei o Matheus Bidu, o Matheus Donelli, esse cara, vou ser bem sincero pra vocês, coloca um Cone lá no gol, que o Cone é perigoso catar mais que o Matheus Donelli. Ah, corintianeiro, mas ele catou uma bola lá do zagueiro do Palmeiras, lá um chute a queima-roupa, foi uma defesaça. Ele iniciou bem a partida, só que ele não passa segurança, é um goleiro que chama gol. Os 2 gols que o Corinthians tomou, os 2 gols o Hugo Souza catava. Os 2 gols o Hugo Souza catava, fiel, não tem discussão. Principalmente o segundo, cara. Pelo amor de Deus, horrível, lá do meio da rua. Um goleiro fraco, um goleiro baixo, mãozinha de jacaré, não serve para jogar no Corinthians. O cara iniciou bem, podia provar que está apto para ser reserva imediato do Hugo Souza, mas é um goleiro que, cara, não passa segurança nenhuma pro Corinthians, então não pode ser mais um erro do Augusto Melo. Então, senhor Augusto Melo, o senhor não tem zaga titular nem reserva, para começar. A gente ganhou o Paulista na força da torcida, na força jogando dentro de casa, dentro da Neoquímica Arena, porque você não tem zaga, você não tem laterais adequados, principalmente laterais reservas, tá? Porque os 2 titulares ainda são razoáveis, Fabrício Angileri é muito bom, Mateuzinho é razoável na minha opinião. Você não tem atacante bom, porque se o Memphis ou o Yuri machucar, a gente tem um Romero, que é um jogador que posiciona bem dentro da área só.
O auge do Romero foi lá atrás, a gente não tem um ponta direita rápido para colocar ali. O Thales Magno, depois que renovou, ele esqueceu de jogar bola no Corinthians. O Igor Coronado ganha 2 milhões por mês, é um jogador de vidro. Toda vez que o Corinthians precisa desse cara, esse cara não está à disposição para jogar no Corinthians. Toda vez que o Corinthians precisa, ele joga um jogo, fica 10 parado. Joga mais um jogo, fica 15 parado. Esse cara, ou ele tá querendo sair, ou é um jogadorzinho de vidro, um jogadorzinho de porcelana e não serve para jogar no Corinthians. Ganhando 2 milhões de reais mensais, não pode um jogador que quando você necessita, quando você precisa de um meio armador, o jogador não tá disponível para jogar bola. Então some com esse Igor Coronado, pelo amor de Deus. Porque se ele nunca está disponível, some com esse cara. Já deu o que tinha que dar. Já vimos que é um jogador que faz o arroz com feijão. Não vale 2 milhões de reais por mês. Tenho certeza que se o Corinthians pegar 2 milhões de reais por mês, ele consegue encontrar um meio ofensivo capacitado muito melhor que o Igor Coronado, que tem no Brasil, que tem no futebol do Sul da América e vai estar disponível para o Corinthians sempre que o Corinthians precisar dele, tá, fiel? E é óbvio que os reservas fazem, os lesionados, eles fazem muita falta pro Corinthians e vão continuar fazendo, tá? O Rodrigo Gal faz uma falta tremenda, porque eu já falei que foi a nossa melhor contratação. É um jogador, para mim, essencial, metade do time, porque ele joga muita bola. O Hugo Souza, para mim, hoje, ele e o Rodrigo Gal são os dois mais importantes. O Hugo Souza, para início de conversa, ele catava os 2 gols, que foi gol do Palmeiras. O jogo poderia ficar 0 a 0 com uma pressão do Palmeiras, tudo bem. Palmeiras pressionando, mas poderia ficar 0 a 0 O Gustavo Henrique também, que não tá jogando, é outro zagueiro que mesmo não tendo aí grandes qualificações, mas é melhor que Kaká, é melhor que André Ramalho, é melhor que a zaga do Corinthians, tá? Então é um Corinthians desfalcado que está fazendo falta. Mas por que tá fazendo falta? Porque o Corinthians não tem um time qualificado, reserva bom. Isso vai continuar fazendo falta, e não é só agora, fiel. Se mais pra frente o Corinthians precisar poupar, ou se outro jogador machucar de qualquer posição, o Corinthians não tem um substituto adequado. E isso é muito grave, porque hoje a gente precisa contratar jogadores para completar o time titular, porque o nosso time titular não é bom aí, vamos dizer assim, os 2 zagueiros, então a gente precisa contratar 2 zagueiros, tá, fiel? Isso pro time titular, e precisamos contratar jogadores para compor elenco. Porque na hora que um machucar, vai acontecer isso aí que acontece. Um jogo totalmente desprezível, um jogo totalmente horrível. Você jogar um derby, um clássico, onde é sangue no olho, e você quase tomar aí, vamos dizer assim, se não fosse a sorte, 5, 6 gols de diferença, cara, isso é um absurdo pro Corinthians, tá? Isso realmente é lamentável o que aconteceu. Cara, e olha só que interessante, né? Eu estava aqui na minha casa, a força acabou do nada. Peguei, saí da minha casa, fui pro bar para assistir o jogo, para não perder o derby, porque a gente ama o Corinthians, aí você chega lá para passar esse tipo de vergonha, cara. Realmente é lamentável isso que tá acontecendo com o nosso esporte clube. Ora, fiel, vou ser bem sincero para vocês. Se chegar no meio do ano, o Corinthians não investir, porque o fluxo de caixa do Corinthians hoje está horrível. Se o Corinthians não investir, procurar apenas jogadores livres no mercado, jogadores aí que fim de contrato, igual no caso do Mina, que pode ser que venha para o Corinthians, mas pode ser que não. Pode ser que o Gabriel Paulista consiga rescisão lá, pode ser que não também. Se o Corinthians não investir, se o Corinthians ficar só atrás de jogadores que está livre no mercado, que o contrato está encerrando, para vir só a troco de salário, o Corinthians vai continuar fazendo contratações pífias, vai continuar sendo um time aí que vai brigar. Acredito que esse time não briga para cair, mas vai brigar aí para no meio de tabela no máximo. Isso não faz diferença. O Corinthians tem que ser protagonista pela grandeza que tem o clube, tá, fiel? Eu quero muito que vocês comentem aí sobre esse Corinthians e Palmeiras. Quero saber muito a sua opinião. O que você achou do jogo? Quais foram as falhas do time? Se você acha que o Ramon Dias errou, se você acha que ele não errou, o que vocês acharam da zaga? O que vocês acharam do Matheus Donelli? Comentem, porque eu quero muito, mas muito mesmo saber a sua opinião. E prometo para vocês que eu vou responder todos os seus comentários sem sombra de dúvidas, tá, fiel? Então comentem aí. Ó, tem uma informação muito importante para vocês. No vídeo da tarde eu vou trazer aí informações bombásticas sobre o mercado da bola, tá, fiel? Jogador aí de grande expressão que pode chegar no Corinthians, tá? Jogador aí de uma expressão
enorme, um ótimo jogador, um ótimo atacante, tá? Então eu espero vocês hoje, 6 horas da tarde, no segundo vídeo do corintianeiro, tá? Mas comentem aí o que vocês acharam da partida pra gente conversar bastante aqui nos comentários. Combinado, fiel? Muito obrigado por tudo e vai Corinthians!